Olá, meu caro aluno. Veja bem aqui, nós estamos agora aqui na aula de número 8 para fazer aquela breve revisão e, consequentemente, você ter sucesso na sua atividade de sala, beleza? Então, veja o conteúdo que você aprendeu, né? Durante a exposição da aula e vamos revisar lá? Olha lá na tela. Agora nós temos aqui a revisão de conteúdos. E nesta aula nós vimos o seguinte: a nomenclatura de grupos, dos grupos o quê? Nós chamamos de grupos radicais ou grupos substituintes, né? Para isso você utilizava o prefixo, usava o prefixo referente ao número de carbono, seguido do sufixo -io, quer dizer, da terminação -io. Aqui nós temos os principais grupos orgânicos substituintes, né? Ou seja, os principais radicais. Então eu tenho aqui, ó, o H3C com a valência livre, eu chamo ele de radical metil. Eu tenho na sequência aqui, ó, com 2 carbonos, esse aqui é o etil. Na sequência ainda eu tenho esse com 3 carbonos, que é exatamente o propil. E nós temos aqui, olha só, esse aqui é o famoso isopropil, tá certo? Olha aí, o isopropil. E na sequência nós temos o butil. Então não esqueça que é muito importante você observar esse detalhe. A diferença do propil para o isopropil é que a valência livre está exatamente no carbono do meio. Tá legal? E na sequência, veja alguns alcanos e alguns alcenos, né? Esse alcano, olha só, nós temos nele a enumeração da cadeia que foi feita a partir da extremidade mais próxima das ramificações, ou seja, dos radicais. E quando eu enumerei, eu encontrei o quê? 2, olha aí, no carbono 2 eu tenho o radical metil, no carbono 3 eu também tenho. Então fica sendo 2, 3, trimetil, pentano, por quê? Porque tem 5 átomos de carbono na cadeia principal. E o alceno? O alceno eu tenho aqui, olha, devido à presença da dupla ligação neste carbono, começo a numerar a partir dele, esse carbono da extremidade. E aí eu tenho o radical metil onde? No carbono 3 e no carbono 4. Daí o nome dele, 3 e 4 dimetil, pente 1-eno. Por que pente 1-eno? Porque a dupla ligação está a partir do primeiro carbono. Foi isso mesmo que você aprendeu? Então, fique ligado que nós temos aqui ainda mais exemplos para você entender. Aqui nós temos um alcadieno. Por que o alcadieno? O alcadieno é porque ele tem 2 duplas ligações. E sendo assim, olha só, com certeza, esse carbono aqui seria no carbono onde eu colocaria, digamos, o CH3, tá legal? Aqui eu teria o CH2, tá bom? Aqui mais um H, aqui mais um H e aqui o H2C. Agora, assim sendo, eu tenho, partindo a numeração, tanto faz da direita como para a esquerda, ou melhor dizendo, eu tenho que começar deste carbono aqui, por quê? Porque aqui no segundo carbono eu já tenho o radical metil. Eu não posso começar desse carbono aqui, senão o radical metil ficaria no carbono 3, beleza? Sendo assim, nós temos 2 metil, but, 3 de eno. Por que de eno? Porque nós temos 2 duplas ligações, uma no carbono 1 e outra no carbono 3. E, na sequência, eu tenho um alcino. E esse alcino, a numeração, ele começa exatamente a partir deste carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Onde é que estão as radicais? Radical no carbono 3, 4, radical metil, e no carbono 5, radical metil. Daí o nome 4,5 dimetil X2-ino. E agora, meu caro aluno, será que deu para você compreender direitinho, fazer aquela revisão da nomenclatura que nós fizemos dos alcanos,
dos alcenos, dos alcinos e também dos alcadienos. Beleza? Desejamos boa sorte para você e já já voltaremos para fazer o comentário de cada questão que você acabou de resolver. Valeu? Boa sorte, meu caro. E agora, meu caro aluno, conforme eu falei, fizemos aquela revisão da nomenclatura dos alcanos, alcenos, alcino, alcadieno, e partiremos agora para fazer o comentário da sua atividade de sala. Será que você conseguiu acertar todas as questões? Se acertou, parabéns. Se não acertou, fique ligado, porque nós vamos fazer os comentários de cada uma delas. Valeu? Vamos lá, então, no Tirando Dúvidas? Olha só, a primeira questão dizia o seguinte, olha só, que até eu já fiz o comentário aí, né? Escreva a estrutura e dê o nome de um composto de fórmula C6H10 que possui cadeia aberta e um carbono secundário. No primeiro passo, você monta a cadeia principal, respeitando as informações enunciadas. E foi exatamente o que nós fizemos aí. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono. Lembrando que a partir da direita para a esquerda, olhando, nós temos uma tripla ligação. É a partir daquele carbono que eu começo a fazer a sua numeração. E foi isso que eu fiz. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E o que aconteceu? Lá no carbono 3, eu tenho 2 radicais metil. Tá certo? Olha. Sendo assim, o nome desse composto será o quê? 3,3-dimetil-but-1-ino. Então, era exatamente para que você fizesse, escrevesse a estrutura de um composto que tivesse a fórmula C6H10. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho exatamente 6 átomos de carbono e eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Então, conferindo também que nós temos um carbono que é quaternário, quer dizer, este carbono aqui ele é quaternário porque ele está ligado a 4 átomos de carbono. Beleza assim? Então, foi para simplificar para você como ficaria a estrutura de um composto quando você conhece a fórmula molecular, C6H10, a cadeia aberta, não é uma cadeia fechada, e que naquele composto você tem um carbono quaternário. Aí você teria que lembrar o que significaria um carbono quaternário, um carbono que apresenta 4 carbonos ligados a ele. Beleza assim? Vamos agora, então, partir para a nossa segunda questão. E aqui na segunda questão, diz o seguinte, olha só. Nessa questão, cada hidrocarboneto deve apresentar um único nome para especificar o composto, não podendo ocorrer ambiguidade, quer dizer, duplicidade, né? Sendo assim, dê a nomenclatura oficial da substância que apresenta a forma estrutural, conforme você está vendo aí. Então, primeiro, esse composto, ele é um hidrocarboneto? Verifica. Tem algum átomo que é de elemento químico diferente de carbono e hidrogênio? Não, não tem. Então, se só tem carbono e hidrogênio, eu já sei que esse composto, ele está representando um hidrocarboneto. Aí eu pergunto, é um hidrocarboneto saturado? Quer dizer, só tem ligações simples entre os átomos de carbono? Claro que não. Nós temos aqui uma dupla ligação entre estes 2 carbonos, tá certo? Sendo assim, o que acontece? É o hidrocarboneto insaturado. Ótimo.
Então, já sei que ele é o quê? Um alceno, porque se fosse um alcano, as ligações seriam todas ligações simples entre os carbonos. Aí eu pergunto, esse composto é cadeia normal? Não, ele tem 3 extremidades, portanto, na cadeia ele tem uma derivação que nós chamamos de grupo orgânico substituinte, ou nós chamamos também de radical, tá legal? Para isso, vamos ver então, qual seria o nome desse composto? Letra A, 4-etil-pente 2N. Letra B, 3-metil-hex-5N. Letra C, 2-etil-pente 4N. Letra D, 4-etil-pente 1N. Letra E, 4-metil-hex-1N. Então, voltando no composto, olha, você já sabe que se trata de um alceno. Existe ramificação? Claro, existe um radical. Mas o nome dele, qual realmente será? Ok? Agora vamos ver qual a alternativa correta para esse composto. Se você assinalou, olha lá, 4-metil-hex-1N, 4-metil-hex-1N. Então, por quê? Olha só. Veja bem, então, olha só. A cadeia principal teria que ser obrigatoriamente essa aqui, não é? Porque começando a numeração do carbono, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim, esse aqui é exatamente o radical metil, tá bom? Caracterizando o quê? Olha lá. Exatamente o 4-metil-hex-1N. E ainda mais, para você esclarecer a sua dúvida, vamos lá no comentário, porque a alternativa é. Eu estava fazendo aquele comentário para você refletir. E agora chegou bem. A cadeia principal, eu mostrei para você, ó, exatamente essa cadeia principal. E você tinha que enumerar essa cadeia principal a partir do carbono mais próximo da dupla ligação. Por quê? Porque eu estou diante de um alceno. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ox, já sei que é um hex-eno. Já sei que é um hexeno. Por que hexeno 1? Porque a dupla ligação está a partir do primeiro carbono. E 4-metil, porque este radical aqui, ó, ele está ligado a este carbono 4. E sendo assim, o nome oficial dele, 4-metil-hexino-1N. Se por acaso você tivesse um etil, então você ia dizer o carbono no qual o radical etil estaria ligado, lia-se primeiro o etil para depois citar o metil. Por quê? Porque a nomenclatura dos compostos ramificados, os radicais devem ser citados na ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? Primeiro seria o etil, para depois o metil. Eu estou só lembrando a vocês do que nós abordamos durante a aula. Beleza assim? E agora, meu caro aluno, partiremos para a terceira questão. Vamos lá, então? A terceira questão é exatamente aquela em que dizemos que se liga no Enem. Com relação à questão se liga no Enem, então veja bem, vamos ver esse enunciado. A OGX Energia, que é o braço direito ou o braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, que é exatamente do empresário Eike Batista. Esse grupo, quer dizer, essa empresa, descobriu, os pesquisadores que atuam nessa empresa, descobriu uma reserva gigante de gás natural que corresponde a uma mistura de hidrocarboneto leves, constituído principalmente por esses gases. O gás etano,
propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros. Lá na cidade de Capinzal, no norte, localizado a 260 quilômetros de São Luís. Tudo bem até aí? Eles fizeram essa pesquisa, descobriram esses hidrocarbonetos em forma de gás leve. E aí diz que as reservas, segundo a OGX, tem de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos, quer dizer, de volume de gás, o que equivale a 15 milhões de metros cúbicos por dia, exatamente correspondendo à metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. Sendo assim, a nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes do gás natural, é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presentes no composto, ou seja, o número correto de carbonos nos 6 primeiros compostos citados no texto são, respectivamente. Será, olha aí, ele está pedindo o número de carbono que está no composto, não é só na cadeia principal, no composto, né? Então, letra A, 255,344, letra B, 244,355, letra C, 244,553, letra D, 235544, letra E, 234455. E aí, pelo nome dos hidrocarbonetos, dos gases, e levando em consideração o número de carbono de cada um, qual seria, portanto, aqui a resposta correta? Vamos lá, então, ó. Se você assinalou a letra E, exatamente essa seria a resposta. E a quantidade de carbono que existiria em cada estrutura daqueles hidrocarbonetos. E aí, agora, melhor para você conferir por que a letra E. A letra E por quê? O etano tem quantos carbonos? 2. Ótimo. Então, o etano tem 2 carbonos. Olha lá. Você viu a sequência, né? 2, 3, 4, 4, 5, 5. 2, 3, 4, 4, 5, 5. Propano. 3 átomos de carbono. Isobutano, considerando que aqui também é um carbono. Então, 4 átomos de carbono. Butano, 4 átomos de carbono. Pentano, devido ao prefixo, eu já sei, 5 átomos de carbono. E o isopentano, hein? O isopentano eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, também 5 átomos de carbono na estrutura, ou seja, na molécula que representa estes compostos. Beleza? Então, meu caro aluno, o mais importante é, uma vez você aprendeu sobre a nomenclatura dos compostos, você vê e não deixar se levar, muitas vezes, só pelo número de carbono da cadeia principal. Quando a gente fala o número de carbono de um hidrocarboneto no todo, é exatamente o número de carbono que faria parte da fórmula molecular, levando em consideração, além da cadeia carbônica, os radicais, ou seja, os grupos orgânicos substituintes. E foi exatamente que ele trabalhou ali, né? O etano, ele trabalhou o propano, enfim, até chegar ao pentano, ele trabalhou então o butano, o isobutano, o pentano, isopentano. Olhando a estrutura de cada um, aí você chegou naquela verdadeira resposta. 2, 3, 4, 4, 5, 5. O número de carbono que existia em toda a estrutura de cada gás leve pesquisado pelaquela empresa na prospecção de petróleo. Valeu? Então, diante disso, meu caro aluno, parabéns pela sua participação, mas fique ligado porque nós teremos mais aula pela frente. Valeu?